Fica à vontade, pode ir sentando na poltrona. Eu sou Léo Strack e essa é a Psicologia da Coisa. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre a série animada Invincible, sobre o conceito de castração e sobre o que eu vou chamar aqui de geração pode tudo. Mas vamos começar do início. Quem é o Invincible? Invincible é o personagem principal de uma série animada que leva o mesmo nome e que ficou famosa por cenas como essas aqui. Nesse desenho, a gente acompanha o Mark no seu processo de despertar superpoderes e se tornar um herói, o Invincible. Mas de onde que ele ganhou esses superpoderes? Acontece que o Mark é filho do super-herói mais poderoso do universo da série, o Omni-Man. O Omni-Man é para ser uma espécie de super-homem. Então ele é super forte, invulnerável, super rápido, voa. A única coisa que eu não vi ele fazendo foi soltar laser dos olhos e usar aquele sopro congelante do super-homem. Apesar de querer ser um super-herói como o pai, o Mark se pergunta várias vezes durante a série se algum dia ele vai ser um super-herói tão bom quanto o pai. O que, convenhamos, é uma pergunta super adequada, já que o pai dele é o super-herói mais poderoso do planeta. E não é só isso, além de ser o super-herói mais forte do planeta, ele se mostra um pai dedicado, um marido afetuoso, entre tantas outras qualidades que se procura numa pessoa. Basicamente, ele é uma pessoa infalível, sem falha nenhuma. Disclaimer aqui. Apesar da teoria psicanalítica não ser bem a minha praia, enquanto eu assisti a série, eu não pude deixar de pensar no famoso complexo de Édipo e no que o titio Freud vai chamar de castração. Então, psicanalistas de plantão, se eu estiver falando alguma bobagem, escreve aqui nos comentários e vamos dar essa conversada. A castração, de forma bem resumida, é quando o pai dá um limite na relação do filho com a mãe. Inicialmente, se diz que a criança vê a mãe como uma extensão do próprio corpo, uma coisa que atende a todas as suas demandas. Essa realidade ela é quebrada quando o pai pega a mãe para si, ou seja, quando ele deixa claro para o filho de que ele não tem acesso irrestrito à mãe. Um dos resultados dessa castração é que, na teoria, o filho começa a se espelhar no pai e a imitar o pai para que no futuro ele tenha acesso à mãe ou a uma pessoa igual à mãe. Se tu ficou na dúvida de como que isso acontece quando é uma filha e não um filho, tem uma forma de se encaixar essa teoria. Mas como eu falei, psicanálise não é bem a minha praia. E para critérios da animação, o complexo de Édipo tradicional, normalzinho, é o suficiente. Freud vai dizer que é dessa castração que a gente aprende a lidar com os limites e as decepções da vida. Saber lidar com a frustração é um processo essencial para qualquer adulto saudável. E é por isso que a castração, a imposição de um limite e o espelhamento na figura de um dos cuidadores é tão importante na formação do indivíduo. O problema aqui é que o pai do Mark, o Nolan, ele não é uma pessoa qualquer, um ser humano falho. Ele é o super-herói mais poderoso do planeta. Tanto que, ao longo do seriado, o Mark sofre diversas derrotas, tanto físicas quanto morais. Por outro lado, o pai dele se mostra uma pessoa que não pode ser castrada, que não tem limites, que consegue tudo aquilo que ela quer. Até que a gente chega num determinado momento. Daqui pra frente, spoilers, tá? Mas a série já saiu há um tempo, acredito que todo mundo que tá no meio conhece, já viu, então vamos lá, vamos seguir. Mas ficou o aviso. Até que os dois precisam se enfrentar e bater de frente.
Apesar de como herói, né, como Omni-Man, ele conseguir dar uma surra no Invincible, o Nolan, como pai, não consegue matar o próprio filho para realizar o seu plano. E essa é a primeira vez no desenho que a gente vê ele não conseguir alguma coisa. É a primeira vez que ele se depara com a frustração, com a castração, com o limite. E o que ele faz? Voa e vai embora do planeta. Quando eu terminei de ver a série, eu fiquei com essa cena na cabeça e eu fiquei pensando, como é que eu vou falar disso num vídeo? Foi aí que eu estava almoçando e vendo a notícia e eu ouvi a seguinte frase: se o mundo te diz não, vá lá e diga sim. Claro que o contexto aqui era outro, não era uma matéria sobre super-heróis, mas sim sobre a Semana das Pessoas com Necessidades Especiais. Mas, mesmo assim, esse assunto não deixa de ser sobre castração. Quando a gente fala de castração, a gente está falando de qualquer frustração ou limitação, independente se foi outra pessoa que impôs, se aconteceu por acaso, se é uma lei física do mundo, o que for, não interessa. A gente está falando de querer e não ter. Por exemplo, se hoje eu decidir que eu quero ser campeão olímpico, independente do esporte, a probabilidade de eu realizar esse sonho, esse desejo, são muito pequenas. Então, de certa forma, eu estou sendo castrado, eu estou chegando num limite, eu estou querendo uma coisa e não tendo, não conseguindo aquilo. O que me preocupa em frases como você pode ser o que você quiser, ou então a que a gente falou antes, se o mundo te disser não, vá lá e diga sim, é que elas negam completamente a castração e os limites do indivíduo. Nem sempre na vida a gente vai conseguir ser o que a gente quer, ou então provar para o mundo que ele está errado. Será que frases como essa não estão contribuindo para uma sensação de confiança infundada e talvez até delirante? Como que uma pessoa que não reconhece limites se relacionaria com a sociedade? Será que ela respeitaria os limites de velocidade no trânsito ou as regras do condomínio? Será que ela respeitaria as pessoas próximas e buscaria uma forma pacífica de resolver o problema? Ou será que ao invés disso ela não iria simplesmente gritar e espernear até que o mundo se adeque ao que ela quer? Como que uma criança que não aprendeu a lidar com a frustração reagiria ao descobrir que, por exemplo, Papai Noel não existe e que ser astronauta não é só subir num foguete e ficar brincando em gravidade zero? A castração nos leva a uma pergunta muito mais complexa, que é: o que sobra de nós quando os nossos desejos não são realizados? Agora, dando a minha opinião, me parece que o nosso desejo de se sentir realizado é tão forte que a gente acaba negando completamente qualquer possibilidade de frustração. Só que fazendo isso, a gente está esquecendo que realização e frustração são dois lados da mesma moeda. Sem a existência de um, também não existe o outro. E pior, a gente está deixando de preparar e ensinar gerações futuras a lidar com essa frustração, a adquirir essa competência tão essencial e necessária para um indivíduo saudável. Muito pelo contrário, a gente tem falado cada vez mais essas mentiras que parecem inofensivas, mas podem ter consequências muito graves. Uma criança que não aprendeu a lidar com a frustração se torna vulnerável no futuro, depois de adulto, sofrer um baque enorme quando essa frustração vier. E ela vai vir em algum momento. Tá, Léo, mas como que a gente pode trabalhar isso? Como é que eu vou ensinar meu filho, minha filha a lidar com a frustração? Essa não é uma pergunta fácil e eu vou aproveitar para me esquivar dela, porque o nosso tempo está terminando, a gente fica por aqui. Se tu gostou do vídeo, compartilha, dá um like.
Se tiver alguma sugestão de tema para um próximo vídeo, deixa aqui nos comentários que eu leio todos eles. Quem sabe não sai uma coisa legal daí. Até mais!